Olá, meu nome é Jonas e vou apresentar a gestão de processos vinculada ao TI. Processo já é algo antigo e se revolucionou com os pensamentos dos homens que estavam à frente de seu tempo, como Adam Smith, que defendia o mercado livre, Karl Marx, na produção capitalista, acumulação primitiva, Taylor, na organização racional do trabalho, Henry Ford, na linha de montagem, Fayol, na divisão do trabalho, disciplina, unidade de comando, ordem e muitos. Quando se fala na evolução industrial, podemos citar o filme Tempos Modernos, do britânico Charles Chaplin, de 1936, um filme com mensagem social que representa o mundo moderno e industrializado, onde as máquinas vão tomando o lugar dos homens. É possível observar a intensidade do trabalho, a busca pelo direito do trabalhador e o conceito de tempos e movimento. O BPM sofreu diversas evoluções no decorrer das décadas. Ele possui ciclos como planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e controle e refinamento. Alguns princípios do BPM são a satisfação e foco do cliente, inovação e criatividade, transformação de negócio, metodologia padronizada, melhoria contínua, dentre muitos outros que serão citados no decorrer desse vídeo. São três as classificações de processos que se integram e se completam de maneira que a organização possa ser vista através de uma visão integrada. O modelo da GES pública classifica os processos em processos gerenciais, processos finalísticos e processos de suporte. Mas onde encontramos processos? Os processos estão em todo lugar, desde o princípio, e faz parte do cotidiano do cidadão e da área de TI. Da lista abaixo, vamos falar um pouco mais sobre COBOL e ITIL. Então, vamos lá. A tecnologia da informação passou por grande evolução nos últimos anos. Com isso, há exigências contínuas no aumento na qualificação dos profissionais da área, o que favorece o seu desenvolvimento. Afinal, esse segmento é composto por pessoas, gestão e tecnologia. Já o serviço de TI é um meio de entregar valor ao solicitante que pode ser interno ou externo, criando formas para que seu resultado seja atendido de acordo com o desejo do solicitante. Antes de começar, devemos voltar no tempo. Em 1960 foi o ano em que as organizações começaram a automatizar os processos empresariais. Nascia a área de TI dentro da área financeira com o objetivo de aumentar o desempenho e diminuir erros no processamento de dados como folha de pagamento, faturamento, contas a receber. Com o baratamento da tecnologia, a computação aproximou-se do usuário final, afastando seu controle. O desenvolvimento de sistema de apoio também aumentou, como o uso de planilhas programadas para gerar informações. Eram aplicações sendo executadas a partir de computadores simples, sem um gerenciamento apropriado para especificações de hardware ou de garantia de disponibilidade de infraestrutura. O que causou um problema. Aumento na demanda do serviço de TI, necessidade de garantir o adequado funcionamento do serviço de TI para garantir o funcionamento do processo. Como resultado, surgiram organizações especializadas em serviços de TI. Hoje, existe a terceirização de serviços de TI. Ela pode ser usada para redução de tempo e custos operacionais. Pode ser explorada para inovar em novos produtos, processos de negócio, dentre muitos outros. Isso significa que as organizações estão cada vez mais dependentes dos serviços de TI, o que pode gerar maior possibilidade a falhas, exigência dos clientes, aumento da complexidade de infraestrutura, concorrência pelos clientes. Porém, nem sempre a área de TI estão preparadas. Então, qual a solução? A doação do gerenciamento de serviços de TI, o ITIL, do inglês que significa Biblioteca da Infraestrutura da Tecnologia da Informação. O ITIL é um framework de gerenciamento de serviços de TI, composto por um conjunto de melhores práticas comprovadas dos setores públicos e privados. É mundialmente aceita. Não é uma metodologia e, por isso, pode ser adotada e adaptada por qualquer tipo de organização. Ele já é antigo e bem conhecido. Teve seu início em 1983 devido à necessidade do governo inglês ter processos organizados na área de TI.
e hoje está na versão 4, lançada em 2019. Seu ciclo de vida, criado em 2007, se resume em 5 etapas. Vamos conhecê-los melhor. A estratégia de serviço fornece direcionamento como projetar, desenvolver e implementar os serviços de TI, aspectos que devem estar alinhados com a estratégia de negócio do solicitante do serviço de TI. O desenho de serviço é composto de processos e atividade para mapear e definir os requisitos do serviço e propor uma solução melhor para o atendimento desses requisitos. A transição de serviço é um estágio. Requisitos demanados na estratégia e elaborados no design são executados na prática. Mudanças no serviço também estão no escopo desse volume. Na operação de serviço, o serviço já é consumido pelo usuário final. Com isso, a percepção do valor é aprimorada e tudo se torna mais delicado, como processos para entregar e gerenciar os serviços para clientes ou usuários do negócio. E por fim, melhoria contínua de serviços, que trata da evolução constante do serviço de TI de acordo com as demandas impostas, utilizando os conceitos do ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, que é planejar, executar, verificar e agir. O objetivo é identificar e incorporar melhorias constantes ao serviço. É utilizado por vários setores, como governo, serviços financeiros, seguradoras, indústria em geral, editoras, prestadoras de serviços, serviços públicos. O ITIL é adotado por mais de 15 mil organizações no mundo todo, como IBM, Microsoft, HP, HSBC, dentre muitos outros. A governança de TI tem um papel de criar controle para que a área de TI trabalhe de uma maneira mais transparente possível perante as partes interessadas. Ela trata de quem toma cada tipo de decisão, quem executa e quem é responsável. Seu gerenciamento de TI está na entrega de serviço de TI visando atender às demandas. Ela possui vários princípios que ajudam nesse processo, focando, por exemplo, no usuário, o cidadão e demais valores que são de suma importância para o seu real funcionamento. Em relação às suas diferenças, podemos citar que COBOL cobre a maioria dos processos ITIL e é voltada para a alta direção. O ITIL tem os processos prestados com maior nível de detalhes, contudo, eles são complementares. COBOL foca no que, enquanto o ITIL foca no como. Como você pode ver, as organizações são formadas por processo. Para desenvolver o gerenciamento por processo é necessário, em primeiro lugar, realizar o mapeamento dos processos. Deve ter uma nova visão, saindo do método tradicional para a visão de processos, pois somente dessa forma será possível alcançar os objetivos do processo como redução da complexidade, identificação dos processos críticos, otimização do fluxo das informações, reduzir retrabalhos, perdas, desperdícios, custo e muitos outros dessa lista. A modelagem de processo passa por algumas etapas. Na imagem abaixo, podemos vê-las divididas em 8 partes essenciais, e sem elas não é possível alcançar tais objetivos. Por isso, é muito importante seguir esse roteiro. E para isso, temos à disposição ferramentas que auxiliem nesse processo. O mapeamento, análise e melhoria dos processos pode ser realizado através de técnicas como 5W2H, muito usada para conhecer o processo, matriz básico, utilizado para análise de processo e priorização das soluções, matriz SIPOC, técnica prática para se obter uma visão geral e clara das etapas principais dos processos e de atividades que o compõem. E por fim, a mais usada, a BPMN, uma metodologia usada para representar por meio de símbolos fluxo de processos da organização. Entenda que, enquanto o BPM é o ciclo da gestão de processo, o BPMN é sua forma de representação. Uma das formas de representar os processos está na utilização de softwares para essa finalidade, como o Visage. Vamos ver como ele funciona e um exemplo de fluxograma. Muito bem, estamos aqui na tela inicial do Visage. Essa é uma versão um pouco mais antiga. Essa versão que eu estou utilizando, ela está no 2.3, é do ano de 2011, como pode ver aqui. Porém, a utilização não deixa de ser diferente da utilização do software atual.
né? Porque o processo vai ser o mesmo para poder trabalhar, os mesmos ícones, o mesmo menu. O único que pode mudar é alguma coisa, alguma interface, por exemplo. É muito semelhante ao pacote Office, né? Mas aquela versão antiga de 2007 do Office lá da Microsoft. Então nós temos aqui em cima as guias, né? Embaixo nós temos as barras de ferramenta, que é os botões. Então aqui temos o início, né, que é os botões mais utilizados para fazer formatação, para utilizar, para validar. Nós temos aqui a da formatação, temos essa guia aqui para fazer exportação para o Word, para o PDF, Web, temos para incorporar ou pegar de outro documento, por exemplo com Visio. E o que mais se trabalha no Visage é essa paleta do lado esquerdo. Todo o processo, tudo que você vai precisar para trabalhar do básico vai ser essa parte esquerda. E ela é dividida também por grupos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse grupo, que é o primeiro, que é mais do processo do fluxogramas, outra para a questão de banco de dados, para imagem, para texto, para raia. E eu aqui, essa tela branca é o processo, é onde nós vamos trabalhar. Aqui eu posso colocar o nome do processo que eu quero, então eu poderia colocar que aqui vai ser a faculdade. E eu posso, aqui esse quadrado maior é só um processo, ou seja, só um percurso. Eu posso criar outro se eu que desejar. Então eu posso vir aqui e arrastar. É bem simples assim, é só vir e arrastar. Então aqui eu criei, ele está dividido, né? Então eu coloquei, vamos supor, aluno. E aqui eu vou colocar como professor. Né? Então, como vocês podem ver, eu dividi. Coloquei em 2. Então vamos iniciar o processo. Para iniciar o processo é a bolinha verde. Eu venho aqui, clico na bolinha verde e clico. Posso clicar aqui também do lado esquerdo para colocar o processo que é o retângulo, ou eu posso clicar aqui que já vai aparecer a opção para mim, né? Então aqui qual vai ser o nome do processo? Vamos supor que o aluno ele fez a prova, né? Então o aluno fez a prova, beleza. Vamos pensar assim, o seguinte, depois que esse aluno fez a prova, eu posso fazer um outro processo, tipo, fez a prova e fez uma atividade, podia colocar aqui. Só que vou fazer só com uma prova mesmo, só uma atividade. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar esse trianguinho. Esse triângulo ele é utilizado lá em lógica de programação, lá em algoritmo, é a função do se, né? Se ou então, ou seja, uma decisão. Então, podemos colocar aqui um triângulo, por exemplo. Se foi feita a prova e a média foi abaixo de 6, ele reprovou. Então, eu posso criar um processo dizendo que ele foi reprovado, né? E se ele tirou uma nota maior, tirou lá, por exemplo, uma nota maior do que 6, quer dizer que automaticamente ele foi aprovado. Então tem 2 percursos para percorrer nesse processo, né? Então tem uma decisão desse trianguinho que é o amarelo. Independente dos dois, eu posso vir aqui também colocar esse vermelho. O vermelho, assim como é bolinha também, é para dizer que o processo se finalizou, o processo acabou. Ou seja, se foi reprovado ou foi aprovado, o processo se completa, né? Aqui, se eu quiser, eu também posso fazer a área do professor, ou seja, o aluno fez a prova, foi reprovado, o professor vai vir aqui, né? Podemos colocar aqui, o professor vai fazer uma atividade. O professor vai fazer uma conversação, vai fazer uma prova de recuperação, né? Posso fazer também da gestão e assim por diante. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de diagrama GLPI. O GLPI ele é um sistema de chamado, abertura de chamado. Toda a área de TI, toda empresa basicamente trabalha com chamado. O que é chamado? O chamado ele trabalha em questão de incidente, requisição e problema. Incidente, por exemplo, é como o computador não liga, o sistema está corrompido, ou seja, alguma coisa interfere para a pessoa trabalhar. Então, digamos que você está lá, trabalha numa empresa e seu computador do nada não está mais ligando, está em boot, está reiniciando. Então, é um incidente. Você deve entrar em contato com a área de TI através de um chamado, né? Você vai ter um acesso a um portal para isso.
Requisição é quando precisa de alguma coisa. Então eu preciso criar um login para um novo funcionário. Eu preciso trocar a impressora de lugar. Eu preciso trocar o meu computador. Tudo isso precisa estar formalizado, precisa ter a abertura do chamado. E quem vai fazer isso vai ser o Service Desk. Lá, como eu falei, no ciclo de vida lá do ITIL entra na operação de serviço, que é a questão de problemas, processo de problema, de incidente, processo de requisição, é tudo a questão do Service Desk. Aqui nós temos a tela de login, né? Então o ciclo de chamada, como eu falei, ele trabalha com as boas práticas do ITIL e também vai ter sempre o início, o meio e o fim, né? Então aqui nós temos o diagrama. Esse diagrama ele é dividido por algumas etapas. Então nós temos aqui do lado esquerdo, né, que é na parte horizontal, o ciclo de vida do chamado, né, que é novo, procedente, solucionado, fechado, e temos também a área que vai atender esse chamado, ou seja, as pessoas responsáveis, que nem eu fiz um exemplo lá do professor, do aluno, então são pessoas diferentes que vai atuar. No caso aqui, no usuário, iniciou com a bolinha, né, começou lá com a bolinha lá em cima. Então o usuário ele vai consultar o FAQ. O que é o FAQ? Então às vezes o problema do usuário é uma coisa simples, é uma mensagem de erro, ele foi executar alguma coisa no computador, no sistema que ele utiliza e apareceu uma mensagem. E para ele, ele não conhece, acha que já é um problema que já tem que chamar o técnico. Mas não, às vezes é uma mensagem padrão. Aquela mensagem tem uma solução simples, né? Então já existe uma solução. Então já está escrito lá no banco de dados, base de conhecimento, como solucionar esse problema. Então ele primeiro consulta. Se não existe uma solução, ele vai abrir o chamado. Quando ele abrir o chamado, vai cair aqui com atendente. Esse atendente, como eu citei, normalmente é o nível 1 lá do Service Desk, do Helpdesk, que fica na PA, que vai atender, vai receber a ligação, né? Então, tá aqui, o atendente recebe o chamado, né? Vai ver a aquisição do usuário e vai vir aqui nesse trianguinho. Então, o atendente ele consegue solucionar esse problema? Como assim consegue solucionar? Tem coisa que o próprio atendente consegue resolver. Por exemplo, digamos que você está com problema na operadora sua da internet. Não está funcionando. Do nada a internet parou de funcionar. Você vai entrar em contato com a operadora, né? E quem vai atender vai ser um atendente, que é o lá do Service Desk. E o que acontece? Às vezes o seu problema pode ser solucionado. Então ele vai fazer algumas perguntas para você, vai falar alguns procedimentos que você pode fazer, executar, tipo reinicia o seu molde, desliga, desconecta, e às vezes com essas etapas, com essas checklists, já vai conseguir resolver o problema seu. Então com isso não há o que fazer mais, já foi solucionado. Você só vai agradecer, vai desligar a ligação e o atendente vai fazer o que? Ele vai atribuir esse chamado, ou seja, ele vai solucionar. Foi resolvido, então ele vai solucionar, vai fechar o chamado. Quando ele fecha, que está aqui, vai vir para essa parte aqui, a avaliação da solução, ou seja, o usuário ele vai receber o e-mail, às vezes vai receber também uma mensagem dizendo para avaliar qual foi a satisfação, qual foi a resolução desse chamado. Se atendeu, ou seja, foi resolvido, o usuário encerra, aprova o chamado e aí o processo acaba. Se não, por exemplo, não foi resolvido, ainda está com problema. Como assim foi fechado ainda? Meu problema ainda não foi resolvido. Então, se não atendeu, o que vai acontecer? Tá vindo aqui, ó. Tem essa linha aqui. O chamado ele vai voltar para a atribuição para o atendente. Então, se o problema não foi resolvido, por exemplo, o computador estava desligando, foi um técnico lá ou era só um procedimento reiniciar e tinha voltado normal, mas 2 minutos depois voltou a aparecer o problema. Então ele não aprova o fechamento do chamado, então vai voltar para cá. O atendente ele não consegue resolver, por exemplo, o problema de computador que não está ligando, computador que não reinicia, não completa, não reconhece o login. Então ele precisa atribuir esse chamado para uma pessoa responsável, um técnico responsável, uma pessoa que vai solucionar. Então ele vai atribuir esse chamado para uma pessoa capaz, né? No caso é o técnico aqui nesse caso. Normalmente é chamado de técnico de campo, ou seja, um técnico que vai receber a ordem, que é a solicitação, e vai lá na casa da pessoa, ou no nosso caso aqui nós estamos falando, vai lá no prédio, vai lá no cliente, né, no usuário, para verificar e atender, verificar o que pode ser feito, verificar se vai precisar fazer um orçamento, se vai
Por exemplo, o computador vai precisar formatar, ele vai fazer a formatação. Foi resolvido, ele vai solucionar o chamado e vai voltar todo para essa etapa aqui, ó. O usuário vai avaliar, se foi resolvido vai atender e por fim o chamado novamente é encerrado. Então é isso, ele segue um fluxo, né? Ele pode retornar, pode voltar por diversas hierarquias diferentes.